não colocamos nada, nenhuma das outras coisas, mas colocamos o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu estou cansado, mas eu não ia jamais deixar aqui esta noite. Gente, até agora já rodou 330 e poucos quilômetros. Amém! Vamos ficar de pé? Vamos, carinha, ficar de pé? Que a tia vai orar com vocês. Pai amado, Pai eterno, Deus maravilhoso e poderoso, aqui, Senhor, estão essas crianças, ó Deus, esses adolescentes, que o Senhor derrama do seu Espírito Santo. Ó Deus amado, nos enche, Senhor, com o teu poder, com a tua unção, com o batismo do teu Espírito Santo, Senhor. Transforma, Senhor, limpa o coração deles, purifica, Senhor. Fazer com que eles queiram somente a Ti, Senhor. Deixe as coisas do mundo, Pai, e se volte totalmente para Ti, com todo o seu ser, com toda a sua vontade, com todo o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Vou sentar, irmão. Eu vou contar uma história que está no capítulo 8. Olha só. Ela está no capítulo 8 de Atos. Guardem bem, viu? Essa história está no capítulo 8 de Atos. Atos, capítulo 8. No capítulo 8 tem outras histórias, mas ela está incluída nesse capítulo. E é a história de um diácono. Como é a história de quem? De um diácono. Vocês sabem o que é diácono? Não. Sabem não? Então preste atenção o que é um diácono. Diácono é um homem dentro da igreja ou uma mulher separada para servir. Vocês já... ninguém aqui participou, né? Mas no final do mês nós vamos ter uma ceia. A ceia do Senhor. Mas só pode participar da ceia quem é batizado nas águas. A Bia é batizada nas águas, né, Bia? A Bia já se batizou nas águas. Então a Bia vai poder participar da ceia do Senhor. No último domingo do mês nós vamos fazer essa ceia. E geralmente, quando tem a ceia do Senhor, aqueles homens, eu não sei se vocês já foram na igreja, vocês lembram que quando a gente foi lá em Arapiraca tinha um senhor na porta, recebendo as pessoas? Aqueles são pessoas separadas dentro da igreja para servir, para dar uma palavra também, para ficar no lugar do pastor quando o pastor sai. Isso é função de um diácono, para limpar a igreja, para arrumar a igreja, para evangelizar, tudo isso é função de um diácono. E, naquela época, foram separados de início 7 diáconos. E um desses diáconos era Filipe. Filipe, como era o nome do diácono? Filipe. Diácono é uma pessoa separada para quê? Para servir. Todos nós somos diáconos no reino de Deus. Vocês sabiam que todos nós somos diáconos? Somos. Todos nós que fazemos alguma coisa no reino de Deus, somos diáconos. Todos nós somos chamados para servir. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Então todos aqueles que faz parte da igreja é chamado para servir. Então eu fui separada para diaconisa. A gente chama naquela época, os discípulos chamaram os 7 escolhidos, imporam as mãos sobre eles, oraram e consagraram ele a esse serviço. Aconteceu isso comigo. O pastor me consagrou a diaconisa. E quando o pastor foi consagrado a pastor, eu fui consagrada a missionária. Então eu tenho a consagração de diaconisa e de missionária. Eu não sou pastora, eu sou consagrada a missionária. Então, como era o nome do diácono? Filipe. Não é Felipe, é Filipe, viu? O nome dele é Filipe. Tem Felipe, mas o dele é Filipe. O nome dele é Filipe. E Filipe, ele estava em Jerusalém. Só que houve uma grande perseguição em Jerusalém. E o que foi que aconteceu? Os discípulos saíram pelo mundo. Saíram pelas cidades, se esconder para não ser morto. Porque eles estavam matando os discípulos, prendendo os discípulos. Aí Filipe saiu, corrido. Só que Filipe foi para Samaria, presta atenção, ele estava em Jerusalém e foi para Samaria. Quando ele chegou lá em Samaria, vocês acham que ele foi se esconder? Não. Ele estava fugindo para não ser preso
nem outro, mas quando ele ia passando pela cidade, ele ia pregando a palavra do Senhor. Então ele ia pregando a palavra, ele ia fazendo milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. As pessoas, você sabia que nós podemos, em nome de Jesus, curar, expulsar demônios? Irmão. Jesus nos deu esse poder. Sabe por que a gente não faz? Por causa da nossa? Porque nós não temos fé para isso, nós não temos uma intimidade com o Senhor, uma entrega ao Senhor, como deveríamos ter. Por isso que nós não temos o poder de Deus, nós não buscamos esse poder em Cristo. Mas Ele disse, eu vos dou poder para expulsar demônio e curar os enfermos. Você sabe onde é que esse capítulo está escrito? Onde essa palavra está escrita? Em Marcos, não. Essa está em Marcos 16. Depois você lê, viu? Mas em Marcos 16, Jesus diz, eu vos dou poder para expulsar demônios e curar os enfermos. Então, nós temos esse poder. E Filipe, ele tinha. Por quê? Porque ele foi buscar em Deus. Mas o que é que nós fazemos em vez de buscar poder em Deus? Nós ficamos assistindo a rede social. Olha, a gente fica no Instagram. Aí a gente fica no TikTok, no Kawaii, YouTube. E desse jeito, a gente não consegue fazer nada. Só que Filipe fazia o quê? Filipe estava constante oração, jejum e sendo perseguido. Aí ele passava em Samaria, chegou em Samaria e foi pregar. E estava pregando, estava uma bênção, estava multidão, já tinha muitos crentes em Samaria, onde Filipe ia pregar a palavra. Só que o Espírito Santo falou com Filipe. E disse, Filipe, vai para o deserto. Aí ele disse, mas Senhor, aqui está tão bonzinho. Estou pregando, o povo se convertendo. Ele disse, vai para o deserto. Vai pregar para quem no deserto? Vocês sabem o que significa deserto? Lugar árido que não mora ninguém. Por quê? Porque lá não tem planta, não tem nada. Entendeu? Só tem... Vocês não viram não, em filme aquele deserto? Sim, aquele deserto. Que não tem ninguém, só tem areia. Não, deserto é aqui, deserto. Não tem habitantes. Aí ele disse, mas Senhor, o que eu vou fazer no deserto? Mas ele, o que ele fez? Obedeceu. Então, essa é a história de um discípulo que obedece ao Senhor. Então nós temos que ter isso. Nós temos que obedecer ao Senhor, mesmo que a gente não entenda. Filipe ele não estava entendendo porque Deus estava mandando ele para o deserto. Mas Deus sabe o que nós não sabemos. Deus vê o que nós não vemos. Então ele vê tudo, ele sabe o que tem lá na frente. É por isso que muitas vezes ele diz assim, não vá. Por quê? Porque lá na frente tem alguma coisa que você vai ser prejudicado. E Deus está ali alertando para você não fazer. E quando nós fazemos, nós nos damos mal. Muitas vezes nós nos machucamos porque desobedecemos a ordem do Senhor. E Filipe era um homem obediente. E ele foi para o deserto. Mas quando ele foi chegando no deserto, sabe quem era que ia passando? O etíope. O etíope era um eunuco etíope que ele morava. Etíope quer dizer que ele morava na Etiópia. Ele era um eunuco da rainha de Candace. Ele era eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Não? Eu vou explicar para vocês o que é um eunuco. Eunuco é um homem castrado. Vocês já ouviram isso? Um homem castrado. Ele era um eunuco da rainha de Candace. Ou seja, ele era responsável, ele era um grande homem responsável de administrar os tesouros da rainha de Candace. E ele vinha numa carruagem muito bonita. Ele era rico, muito rico. Aí ele vinha lendo. Naquela época, a Bíblia não era dessa maneira. Só existia o Velho Testamento e era uns pergaminhos. Vocês já viram? Aqueles pergaminhos enrolados. Eu acho que eu já mostrei aqui mais ou menos como é, né? A Bíblia antigamente era assim, ó. Os pergaminhos, como se fosse de jornal. Aí ele desenrolava e lia. Então, ele vinha, aquele eunuco. Quem era que ia ali no deserto? Filipe, um eunuco. Deus mandou Filipe para o deserto e lá o Filipe encontrou quem? O eunuco, que ele era da Etiópia. Era um etíope. Aí ele estava lendo. Aí Filipe correu e igualou com a carruagem. Ó, presta atenção, meninos. Ele igualou com a carruagem. Ô, Sara, toma, Sara. Sara, toma, Sara.
encostou com a carruagem. Ele encostou com a carruagem, Filipe. E viu que o eunuco estava lendo. Agora não, Sarinha. Ô, Sarinha. E vai, amor. Brinca aí. Preste atenção. Ele estava falando, ele estava lendo. E Filipe disse assim, encostou e disse assim: tu entendes o que tu lês? Ele estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo que livro? Isaías, exatamente. Isaías era um profeta. E ele estava lendo o livro de Isaías. E estava lendo, sabe aonde? Ele estava lendo naquela passagem que falava de Jesus, que Jesus ia vir e ia morrer por nós. Isso foi profetizado por Isaías. Aí ele estava lendo, aí Filipe passou perto dele, igualou com a carruagem assim, ó. Vê como Filipe era bom de carreira, viu? A carruagem correndo, Filipe lá correndo atrás da carruagem, correndo. Tu entendes o que tu tá lendo? Aí ele disse bem assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele parou a carruagem, pediu para Filipe sentar ao lado dele e explicar o significado daquelas escrituras. E Filipe começou a explicar que aquilo falava de Jesus, que ele tinha vindo e morrido, e que aquele que cresce em Jesus e confessasse, ele seria... Quem crê em Jesus e confessa é o quê? Salvo. Muito bem, João. Foi tu, foi? Muito bem, Bia. Aquele que crê em Jesus e confessa ele é salvo. E Filipe estava explicando isso, explicando a vida de Jesus, vida, nascimento, vida e morte de Jesus. E a carruagem andando. E eles pararam. Aí o eunuco disse assim: epa. E Filipe também falou de uma coisa. Gente, vocês estão prestando atenção? Filipe falou para ele de uma coisa: aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro a gente crê, confessa Jesus como Senhor e Salvador. A gente se arrepende do nosso pecado e a gente é batizado. Aí o eunuco parou a carruagem no rio. Aí ele disse: olha, o eunuco disse assim: olha, Filipe, tem água aqui. O que é que impede que eu seja batizado? Ele disse: nada. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele perdoa os seus pecados, se você crê em Jesus Cristo, você pode se batizar. Tânia, ela tá comendo a massinha. Não, pode comer não, amor. Pode comer não, viu? Bota na boca não, viu? Então, olha só, eu vou ler essa partezinha para vocês guardarem bem na cabecinha de vocês o que foi que o Filipe disse para o eunuco. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? O eunuco perguntou para Filipe. Filipe disse: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nós somos salvos se cremos de todo nosso coração. Então, nós primeiro temos que nos arrependermos e crermos em Jesus de todo o nosso coração. Depois que nós cremos e temos certeza aqui dentro que somos salvos, nós temos que ser... Qual é o próximo passo? Quando nós cremos de todo o nosso coração, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, cremos em Cristo de todo o nosso coração, e a coisa mais importante da nossa vida é Jesus. Nós temos isso aqui dentro do coração. Nós não queremos mais nada a não ser Jesus. Qual é o nosso próximo passo? Não, isso a gente já faz. Se a gente crê, a gente tem que obedecer. O próximo passo que crê e obedece é batizar. Entenderam? Então, Jesus disse: aquele que crê e batizar será salvo. Então, assim, nós temos que crer a tal ponto que as coisas do mundo não importem mais para nós. Que nós desejemos mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Agora eu pergunto para vocês: vocês estão crendo dessa forma? Ou as coisas do mundo ainda chamam vocês? Quem aqui as coisas do mundo ainda chamam? Sejam sinceros. Muito bem, gostei da sinceridade de vocês, viu? Mas sabe o que? Olha, eu passei muito tempo da minha vida sendo crente, como vocês já ouviram falar, né? E as coisas do mundo ainda me chamavam. Mas o que foi que fez com que eu deixasse as coisas do mundo? Eu me dediquei mais às coisas de Deus. Quando eu me dedico mais à leitura da palavra, à oração, quando eu venho mais ao culto, quando eu louvo mais, as coisas do mundo vai perdendo a
importância para mim. Deus vai tirando aquele gosto que eu tenho pelas coisas do mundo e vai me transformando. E isso pode acontecer com qualquer um de vocês, basta vocês quererem. Então, a decisão é de cada um de vocês. Eu quero você dizer assim para Deus: eu quero, Senhor, que o Senhor tire tudo aquilo que desagrada ao Senhor de dentro de mim. E o Senhor vai nos transformando quando a gente é sincero com Deus. Só que existe uma coisa: nós temos que ser sinceros com Deus. Não é só com o pastor, não. Deus, o pastor pode até não ver o que vocês estão fazendo, mas Deus vê tudo que nós estamos fazendo. Então não adianta eu esconder do pastor, da minha mãe, do meu pai, mas quando Deus está vendo. Então a história de hoje é baseada em quê? Num homem que obedeceu. Então, como Filipe obedeceu, mesmo sem saber o que ele ia fazer no deserto, nós devemos obedecer. Entenderam? Vamos agora para a pergunta? Todo mundo vai responder? Quero ver se vocês realmente... Começar pela Maria. Ó, ninguém responde agora, viu? A história desse discípulo está escrita em que livro, Maria? Qual o capítulo? Muito bem. Agora tudo. Como era o nome do discípulo, Vitória? Vitória. Como era o nome do discípulo? Muito bem, Vitória. Filipe. Agora Arthur. Filipe era o quê? Qual era a função de Filipe? Qual era a função de Filipe, Everson? Eu disse que eu também fui separada para isso? Não, mas tem um nome sim. Todos nós fomos chamados para servir a Deus, mas isso tem um nome. Não. Quem é que sabe o nome? Eu me esqueci do nome. Ninguém sabe? Diácono, gente. Diácono. Filipe era diácono. Diácono é servo. Mateus. Filipe estava onde quando Deus mandou ele para o deserto? Eita. Vai, Vitória. Não, eu sei. Maria. Quando Filipe... Samaria, a cidade era Samaria. Quando Filipe foi mandado para o deserto, ele foi mandado para lá. E lá ele encontrou quem? Muito bem, o eunuco da Etiópia. Quando Filipe foi para Samaria, ele estava onde? Maria. Lembra não? Não? Onde era que ele estava, Lari? Quando Filipe foi para Samaria? Hã? Lembra não? Jerusalém, gente.